Olá, meu nome é Adaima Santos. Seja bem-vindo ao canal Geração em Mim. Como você deve ter reparado nos outros vídeos, nós estamos falando um pouco sobre reinos, 5 reinos da vida. E algo bastante citado, quando a gente vai caracterizar os seres como esses reinos, é a questão do tipo de células deles. Por isso, esse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre células procarióticas e eucarióticas. Ok? Vamos nessa? Então, vamos trazer aqui a questão da complexidade e variedade de seres vivos, que existe uma grande complexidade de seres vivos. Todavia, como você fala do tipo celular, você vai analisar a sua função, né, seu funcionamento, sua estrutura, elas podem ser classificadas em procarióticas e eucarióticas, ok? Esses dois tipos de células classificam. Aliás, as células são classificadas nesses dois tipos. E a principal diferença está relacionada à questão do DNA, que o DNA é um material genético, né, dos procariotos, ele é arranjado em um cromossomo simples e circular, não sendo secundado por uma membrana. Nesse caso, a gente está falando algo bastante recorrente, discutido, é a questão da carioteca, que apresentam seres eucariontes, mas que é ausente nas células dos procariontes, certo? O DNA dos eucariontos é encontrado em cromossomos múltiplos e em núcleos circundados por membrana, como eu falei anteriormente. O material genético dos eucariontos, eles estão em volta dessa célula, né? Células deles, eles estão em volta por membrana, são circundados por uma membrana. Enquanto nos bactérias não existe essa membrana circundando esse material genético, ok? Os procariotos não possuem organelas revestidas por membrana. Isso é algo muito importante destacar. Não existem organelas, os procariotos não têm células membranosas, ao contrário dos eucariontes, que possuem muitas células membranosas, ou seja, revestidas, né, por membranas. Os procariotos e eucariotos são quimicamente similares, no sentido de que ambos contêm ácido nucleico, proteínas, lipídios e carboidratos. Ok? Vamos agora falar um pouquinho mais sobre esses seres, de características em relação às células mesmo. Como eu já falei, discuti anteriormente, né? Nos procariontes, primeiro, seu DNA não está envolvido por uma membrana. Ele é um cromossomo de arranjo circular. Ao contrário dos eucariontes, o seu DNA é encontrado no núcleo das células, que é separado do citoplasma por uma membrana nuclear, em cromossomos múltiplos. É a questão da carioteca. No 2, nós temos seu DNA não está associado a ristomas, e sim a outras proteínas. Já no DNA de uma célula eucarionte, ou seja, uma célula eucariótica, nós temos o DNA ele é constantemente associado a essa proteína cromossômica e estomas, e as proteínas não estomas. Em relação ao procarionte, nós temos que eles não possuem organelas revestidas por membrana, enquanto nas eucariontes possuem diversas organelas revestidas por membranas, incluindo as mitocôndrias, o retículo endoplasmático e o cloroplasto. O cloroplasto, aqui está em vermelho, gente, porque o cloroplasto é uma membrana, organela, aliás, uma organela presente apenas na célula vegetal, ok? Como eu já falei. O procariontes, seres procariontes, temos as bactérias, temos as arqueias, enquanto nos seres eucariontes, nós temos uma diversidade maior de seres vivos, que seriam os fungos, os animais, as águas e a célula vegetal, ou seja, as plantas. Outra característica que destacamos aqui em relação aos procariontes é que suas paredes celulares quase sempre contêm um polissacarídeo complexo peptidoglicano, enquanto as eucariontes, suas paredes celulares, quando presentes, são quimicamente simples. Em relação a outra característica do procarionte é que eles normalmente se dividem por visão binária. Durante esse processo, o DNA é duplicado e as células se dividem em duas. A visão binária envolve menos estruturas de processo que a divisão das células eucarióticas.
Enquanto nos eucariontes, a divisão celular geralmente envolve mitose, no qual os cromossomos são duplicados e um conjunto idêntico é distribuído para cada um dos dois núcleos. Esse processo é controlado pelo fuso miótico, um feixe de microtúbulos no formato de uma bola de futebol americano. A divisão do citoplasma e de outras organelas segue-se a esse processo, de modo que haverá a produção de duas células idênticas. Ok? Aqui nós temos uma célula eucariontes e procariontes, e aqui você observa, vamos destacar, as duas têm membrana celular, as duas têm ribossomos, só que existe diferença em relação a ribossomos, nós vamos falar nesse tanto mais para frente. No caso, aqui nós temos o núcleo envolvido por uma membrana. Então, núcleo envolto pela membrana, e nós temos núcleos aqui. Aqui nós temos a mitocôndrias, que é uma organela, a qual, por exemplo, o procarionte não possui. Ok? Mas uma característica que nós temos aqui, uma característica cooperativa geral, um quadro entre essas duas células. Em relação ao envoltório nuclear, os procariontes está ausente, enquanto no eucarionte está presente. O DNA nas procariontes sem envoltório nuclear, enquanto nos eucariontes vai estar ligado a proteínas. Os cromossomos nos procariontes vão ser únicos, enquanto nos eucariontes múltiplos. O núcleus nas procariontes está ausente, enquanto nos eucariontes estão presentes. A divisão, como é que ocorre, né? A divisão ocorre por fissão binária nas procariontes, enquanto na eucarionte vai ocorrer a divisão da célula ou por mitose ou por meiose. Ou seja, ocorre esses dois tipos, né? Os ribossomos que ambos possuem, eles têm diferença quanto à densidade, formato e molécula, como você pode reparar. No ribossomo das células procariontes é 70S, enquanto no eucarionte é 80S. O endomembranas está ausente nas procariontes, enquanto nos eucariontes estão presentes. As mitocôndrias estão ausentes nas procariontes, enquanto estão presentes nos eucariontes. O cloroplastos, que é uma organela vegetal, viu, gente? Elas estão ausentes, aliás, nos procariontes, e estão presentes em células vegetais. Por que elas estão presentes em células vegetais? Porque elas são estruturas exclusivas das células vegetais. Elas estão relacionadas com o processo de fotossíntese. A parede celular, no caso dos procariontes, não é celulósica, enquanto em células vegetais são celulósica, ok? Que é eucarionte, né? Células vegetais é eucarionte. Isocitose ou endocitose. Nos procariontes é ausentes, enquanto nos eucariontes são presentes. Em relação aos citoesqueletos, nos procariontes não existe esse citoesqueleto, né? Está ausente, enquanto no eucarionte existe sim o citoesqueleto. Salienta-se que aqui são as características básicas das duas. Para saber um pouco mais sobre esse assunto, visto que a gente já estava comentando bastante no canal em outros vídeos. E destacamos que o conhecimento não está nas mãos dos mais inteligentes, mas sim dos mais interessados. A todos conhecido. Obrigada.